Come on over. Come unglued. O grande sofrimento. Mateus, capítulo 24, versículo 15. E Jesus continuou: Vocês verão no lugar santo um grande terror, de que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naquele dia. Orem a Deus para que vocês não tenham que fugir no inverno ou no sábado, porque naquele dia haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: Vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos que Deus escolheu. Prestem atenção. Eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: Vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda: Vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se juntarão os urubus. Mateus, capítulo 24, versículo 32. A lição da figueira. Jesus disse ainda: Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, próximo para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos dar então início a mais uma palavra que nós possamos refletir, né? Eu quero, primeiramente aqui, deixar uma observação nesta palavra, principalmente nesta mensagem, que essa observação ela será válida para todas as mensagens do canal Paulo Cardoso Mensageiro. Quando nós levamos aos senhores uma palavra que se encontra na Escritura e que se encontra no ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo tem deixado para este mundo, quero dizer aos senhores que a gente não fala por emoções próprias. Não só Paulo Cardoso Mensageiro, mas acredito que muitas pessoas, quando falam, levam aos senhores uma palavra espiritual, nós não falamos por emoções fortes. A gente simplesmente fala por fé. E a fé, ela ultrapassa todo tipo de sentimento humano que aquele que está falando possa ter. Eu falo de uma certeza. Eu falo de uma visão
que é totalmente diferenciado dessa visão que o mundo tem nos colocado cientificamente, se é que os senhores me entendem. Com base nisso, eu quero falar desses últimos acontecimentos e que nós encontramos aqui na Escritura. Após a gente ouvir aquela leitura de Mateus capítulo 24, onde no versículo 32 o Senhor fala da lição da figueira. E nós temos ouvido muitos historiadores, científicos, abordando esse ataque. E eu tenho observado pelas conversas muitas pessoas falando cientificamente, mas sem nenhuma experiência espiritualmente. Que quando esse dia chegasse era para nós, para que todos nós ficássemos atentos espiritualmente falando. E é justamente isso que ocorreu. Tudo como o Senhor falou. A entrada ela foi pelo deserto. Meus amigos, minhas amigas, eu sempre tenho dito que o Senhor ele fala na prática. A partir do momento que quando ele estava em terra, junto conosco nesse planeta Terra, se fez filho do homem, filho, descendente de Adão e Eva, como todos nós somos, que ele deixou tudo, as suas palavras ficou plantada em cada coração que ouviram e até hoje vem as profecias se confirmando. Só não vê quem não quer. Só se deixa levar por estudo científico aquele que não crê em Deus. Eu tenho ouvido um cidadão, até certo dotado de um certo conhecimento científico, historiador, comentar que essa guerra já vem bem antes. E ele falou de uma forma geopolítica desses acontecimentos, mas nós sabemos que Deus escolheu Israel e todo o seu povo. Por que Israel e o seu povo que está espalhado no mundo todo? Eu posso ser um filho de Israel sem saber. Você que está me ouvindo, meu amigo e amiga, também são filhos de Israel sem saber. Independentemente de cor de pele, fica fácil a gente ter uma compreensão do seguinte. As outras nações têm descendente de Adão e Eva? Sim, são todos seres humanos, não é verdade? Esses terroristas, essas pessoas que pregaram o mal e estão pregando o mal, eles também são descendentes de Adão e Eva, não é verdade? Aí é que cabe uma visão espiritual. Israel, ele é o povo temente a Deus. O povo de Israel é um povo temente a Deus. É temente àquilo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo e deu a sua palavra a Davi. E tantos homens e mulheres de fé do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Senhor, que por nós venceu naquela cruz toda a perseguição, toda a dor, humilhação, que por nós ele deu a sua vida sem nos cobrar nada, sacrifício algum. Esses são o povo de Israel. Não importa a nação onde eles vivem, se é na Ásia, se é na Alemanha, se é no Brasil, na África, não importa. Isso é a diferença do povo de Israel e dos outros povos que Deus abomina pelas suas crenças em espíritos pagãos, em deuses pagãos, que exige sacrifício do seu semelhante. Esses não pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial, a não ser que se arrependam. Possamos ver no Antigo Testamento ainda Davi, quando ele errou, sacrificando o seu melhor amigo e soldado para ficar com sua mulher. O que foi que Deus fez para ele? Mandou se arrepender, mas mesmo assim fez cumprir até o último segundo a sua justiça. Isso, historiadores não podem explicar. Não está no domínio dele a explicação do óbvio. Mas por que alguns deles não conseguem ver a verdade, ou que são mortais, e o que está em jogo é a nossa alma? Pois assim se iniciou lá no Jardim do Éden. Assim, Deus fez cumprir a sua justiça no primeiro dilúvio, e ele falou que vai voltar e vai fazer a sua justiça, vai fazer valer a sua autoridade. Então, meus amigos, quero terminar dizendo, não caiam em narrativas, não se deixem guiar por pessoas que têm mais dúvidas do que vocês mesmos. Israel, ele é a figueira do planeta. A partir do momento que afeta a figueira, que afeta a cidade e o povo que Deus escolheu, aí Deus irá tomar providência.
Você já observou que muitas vezes você está em apuro, meu amigo e minha amiga, e o Senhor Jesus tem respondido você com suas orações? Seja desde falta de dinheiro para comprar um pão, um alimento para botar na sua mesa, até grandes apuros espirituais. Você já viu isso? Que o Senhor tem o libertado, o livrado de todas as amarras desse mundo, deixando a sua alma preparada para todos os desafios? Você é povo de Israel. Você confia no Senhor. Você sabe que o Senhor veio na forma de um homem mortal, mas Ele é o dono da vida. Mas Ele fez cumprir as Escrituras para que todos nós pudéssemos entender justamente isso. Aquele que nele crê é povo de Israel. E aquele que nele não crê, meus amigos, não faz parte desse povo de Israel. Deus, Ele não faz filantropias, muito pelo contrário. Ele faz milagres verdadeiros. Ele dá para você verdadeiramente tudo o que você precisa. E principalmente a sabedoria. Vamos orar e vamos entender que já começou o princípio. O que foi, Maria? O que é que... Escuta. Por que esta noite é tão diferente de qualquer outra? Porque um dia fomos escravos e já não o seremos por muito tempo. Eles o prenderam.